Este é meu primeiro vídeo sobre a cabanagem, a grande revolução popular da Amazônia. Estou agora às margens do rio Tapajós. O rio Tapajós, assim como vários outros rios amazônicos, foram os caminhos de lutas por cidadania e liberdade. Sim, diferente do que aprendíamos na escola, nossas conquistas sociais e políticas não foram sempre pacíficas. E muitas lutas por liberdade explodiram pelo imenso território desde os primeiros tempos coloniais. No entanto, foi em 7 de janeiro de 1835 que teve início no Grão-Pará a cabanagem, uma das mais significativas revoluções da história do Brasil. Cabanos eram os moradores pobres das periferias de cidades e vilarejos ribeirinhos, de sítios e fazendas na Amazônia. A maioria índios, negros e mestiços, que compunham considerável parte da população da região à época. No Museu de Arte de Belém, há uma aquarela de Alfredo Norfini retratando o cabano paraense. No entanto, os cabanos não eram grupos homogêneos. Havia entre eles comerciantes, fazendeiros, intelectuais, religiosos e altos oficiais da Marinha e do Exército. Claro que esses grupos tinham demandas e contextos diferentes. No entanto, o que os unia eram os mesmos anseios por uma vida livre e próspera. Lembrar que desde o início do período colonial, a Amazônia, ou Grão-Pará, era governado diretamente de Lisboa, estando, portanto, mais ligado a Portugal do que ao governo central no Rio de Janeiro. A adesão do Grão-Pará à independência do Brasil se deu em 15 de agosto de 1823, portanto, quase um ano após proclamada a independência do Brasil. E mesmo depois da adesão, a situação política e econômica na província pouco mudara, permanecendo tanto o poder econômico quanto o controle das instituições em mãos de portugueses, a maioria ainda ligada ao regime absolutista. Rebeliões pró-independência e liberdade sacudiam os vários cantos da província. Disputas sangrentas entre os partidos caramuru dos portugueses e filantrópico dos nativos dos brasileiros acirravam a divisão e o ódio partidário existentes. Como registrou Raiol, com a participação da imprensa, que com sua linguagem incendiária adulterava os fatos, desmoralizando a lei e seus executores, fomentando a luta e a insubordinação. Somavam aí também as queixas contra as arbitrariedades e prepotência das autoridades do governo, que em vez de cuidarem do bem público, só tratam de seus interesses. Assim proclamavam os revoltosos. Constam também em suas várias proclamações políticas os princípios e o ideal de liberdade que manifestaram em várias ocasiões, afirmando: os paraenses não são rebeldes, querem ser súditos, mas não querem ser escravos. Querem ser governados por um seu patrício que olhe com amor para as suas calamidades e prefere morrer no campo de batalha a entregar de novo seus pulsos às algemas e grilhões do despotismo. O estopim para a explosão da Revolução Cabana foram as arbitrariedades e prepotência de Bernardo Lobo de Souza, o então presidente da província, e de seu comandante de armas, José Joaquim Santiago. Mandando matar, invadir e queimar propriedade, só fez acirrar o ódio existente, e foi o amálgama dos revoltosos. Sem ouvir
suas queixas e só dando crédito às comunicações oficiais que taxavam os cabanos de horda de assassinos, bandidos canibais e antropófagos, a regência não pôde conter a explosão da Revolução. Nascida em Belém, a cabanagem espalhou-se como fogo em relva ressequida por toda a província do Grão-Pará. Fogo em relva ressequida, quem é que segura? Alcançou, desde Salinas, no Atlântico Paraense, cidades como Santarém e Monte Alegre, no Baixo Amazonas, até a comarca do Rio Negro, futura província do Amazonas, alcançando também Macapá, a atual capital do estado do Amapá. O primeiro presidente cabano foi Félix Malcher, que foi assassinado pelos próprios companheiros após pouco mais de um mês no governo, acusado de ser mais arbitrário do que Bernardo Lobo de Souza. O segundo foi Francisco Vinagre, que ficou 4 meses no governo, sendo deposto pelos legalistas, mesmo tendo tentado, por mais de uma vez, passar a presidência da província ao deputado provincial mais votado, como era de lei. Foi uma carta de Dom Romualdo Antônio de Seixas, primaz do Brasil, que mudou o rumo dos acontecimentos, levando as negociações para que Vinagre transmitisse voluntariamente a presidência da província ao Marechal Manuel Jorge Rodrigues, enviado pelo governo central. Era o mês de junho de 1835. A paz parecia haver sido conquistada, mas que nada, a paz estava só nas aparências, pois 48 horas após assumir o governo, o Marechal Rodrigues criou comissões militares com o objetivo de desarmar os cabanos e sua volta às cabanas, traindo o compromisso feito com eles. Com isso, as lutas recomeçaram nos arredores de Belém. O Marechal então ordenou a prisão de todos os líderes cabanos. 200 cabanos foram presos e enviados aos porões dos navios de guerra ancorados na Baía de Guajará, em frente a Belém. Francisco Vinagre estava na Ilha do Marajó, totalmente alheio aos acontecimentos em Belém, mas também fora preso e enviado degradado por 10 anos à ilha de Fernando de Noronha. Com isso, as lutas recomeçaram nos arredores de Belém. Antônio Vinagre, seu irmão, e Eduardo Francisco Nogueira, apelidado de Angelim, passaram a comandar as lutas, tentando convencer os companheiros a continuar. Sangrenta luta tomou conta de Belém. A mais marcante foi a tomada do trem de guerra no antigo convento das Mercês, onde eram guardados os armamentos e munições. Os cabanos, com um número superior de combatentes, foram pondo em retirada as forças legalistas. O Marechal, então, transformou a ilha de Itatuoca em nova sede do governo legal e em quartel-general contra os cabanos. Com o abandono da capital por Rodrigues, os cabanos tomaram Belém e conquistaram o poder. No dia 23 de agosto, quase 8 meses após a explosão da Revolução Cabana, Angelim estava no Palácio do Governo. Após a recusa dos deputados provinciais eleitos mais votados conforme a lei, Angelim, contra sua vontade, foi aclamado pelo clero e pelos cabanos o terceiro presidente da província. Angelim estava no auge dos seus 21 anos quando assumiu a presidência do Grão-Pará. Inteligente, honesto, generoso, acalentava o sonho de liberdade e fraternidade na província. Angelim é o maior herói entre os heróis da cabanagem. Ele assumiu o governo no momento dos mais dramáticos da Revolução. A fome, a epidemia de varíola, a desobediência e insubordinação dos companheiros tornava a situação em Belém a cada dia mais insustentável.
em fins de dezembro, estava claro para Angelim que já não tinha a obediência dos seus. Estava sem alternativas políticas. A resistência armada perdurou até o dia 13 de maio de 1836. No dia seguinte, o marechal português Soares de Andréa, substituto de Rodrigues na presidência da província, entrou oficialmente na capital paraense. Chegava ao fim a cabanagem em Belém. A maioria dos cabanos já havia se retirado da cidade. Durante mais de um ano, os cabanos foram praticamente os donos de Belém. A falta de um projeto de governo que possibilitasse o sucesso político e social da Revolução se fizera sentir desde o seu início. Após a apressada retirada cabana de Belém, Angelim refugiou-se no Acará com sua família em total isolamento. Sua presença ali fora denunciada, sendo preso após 5 meses e enviado à capital paraense. Como um dos principais chefes dos revoltosos, deveria permanecer fora da província durante 10 anos, sendo então enviado ao Rio de Janeiro e de lá degradado na ilha de Fernando de Noronha. Angelim só retornou ao Pará em 1851, falecendo aos 68 anos, sendo sepultado na capela de seu engenho Madre de Deus, em Barcarena. Terminava assim a cabanagem na capital paraense, mas só terminou verdadeiramente no interior da Amazônia em 23 de agosto de 1840, quando os últimos 980 cabanos se entregaram às forças legais na vila de Luzéia, atual Maués, no Amazonas, após a anistia concedida por Dom Pedro II. Desconhecida por muitos brasileiros, estima-se que ao fim de 5 anos de lutas, de 30 mil a 40 mil habitantes do Grão-Pará, cerca de 25% de sua população tenham morrido, desaparecendo também muitas vilas e cidades da região. Assim como a cabanagem, desconhecida por muitos brasileiros, é também a própria Amazônia. Muito falada, continua pouco conhecida. 184 anos se passaram desde a explosão da Revolução Cabana. Será que mudou o modo de olhar e agir para a Amazônia e para suas populações? Aqui termina este vídeo, mas essa história não termina aqui. No próximo vídeo, trarei uma surpresa. Obrigada.